Imagens. Bom, as imagens, né, como foi falado no cadastro de produto e SKU, elas são inseridas diretamente no cadastro de SKUs. O produto, a imagem principal do produto é definida seguinte as seguintes regras. Primeiramente, sempre a imagem exibida no produto é a imagem do SKU principal. A imagem principal do SKU principal. Como que eu sei qual é a imagem principal dentro do cadastro de SKU? Aqui na aba de imagens, você consegue visualizar do lado do botão retirar a marcação de principal. Na importação de imagens, ou até mesmo na subida manual dessas imagens, sempre o sistema vai eleger a primeira imagem inserida no SKU como principal. As demais, dentro da página do produto, vão aparecer como aqueles thumbs, aquelas imagens complementares. Né? Definida a imagem principal dentro da SKU, qual a regra que o sistema utiliza para definir o SKU principal? Sempre é, primeiro, o SKU de menor preço. Se todos os SKUs do mesmo produto têm o mesmo preço, então é o SKU com maior quantidade em estoque. E depois, o SKU com a menor posição. Lá na listagem de SKUs, naquele retângulo de posicionamento dos SKUs, é o último critério para definição do SKU principal. Definido o SKU principal, a imagem principal desse SKU, o produto lá na vitrine vai exibir exatamente essa imagem. Bom, dentro do SKU, para inserir uma imagem manualmente, primeiramente, você deve, depois que entrou na aba respectiva, clicar em inserir. Aqui você vai ter a opção de um upload de arquivo simples, né? Simplesmente escolha o arquivo na máquina. Escolhido o arquivo, você pode preencher um texto. Que é importantíssimo esse texto, porque é aquilo que vai aparecer no Alt. Sim, né? Tanto o alt como o title da imagem são definidos por esse texto. E é Vale a pena bem, usar as palavras-chave aí. sim, né? E é bem importante que isso seja feito na primeira importação, por quê? Na importação por planilha, você consegue definir tanto o texto quanto o label. Porém, você só consegue fazer isso na importação. A manutenção desses valores ela é feita somente manualmente, imagem por imagem, dentro do cadastro de SKU, que nesse caso, por exemplo, seria feito diretamente nesse campo. Definido aqui um novo texto, eu salvaria esse texto, assim como um label. Então, por isso, é muito importante que essas informações já venham corretas na primeira importação de imagens. Depois do texto, que é bem importante, eu tenho também o label. O label, por mais que ele não seja utilizado, é interessante vocês definirem um valor, porque o label ele serve para diferenciar tipos de imagem dentro de uma vitrine específica. Um exemplo, eu tenho aqui N imagens para um mesmo SKU. Eu quero, por exemplo, que, ao contrário da regra padrão do sistema, eu não exiba lá na página da vitrine a imagem principal, mas sim a imagem frontal do produto. Dessa forma, assim como já está definido aqui, eu colocaria label frontal e aí minha agência precisaria colocar no layout a regra de que naquela vitrine, naquela categoria de sapatos, por exemplo, eu não usaria a imagem principal de produtos, mas sim a imagem com label igual a frontal. Lembrando, esse valor é muito importante porque sem ele, o layout não consegue diferenciar as imagens. E aí sempre o que vai prevalecer é a regra do sistema, ou seja, sempre a imagem principal. E da mesma forma que o texto, a manutenção desse campo somente é feita após a primeira importação, imagem a imagem. Então é bem importante que as imagens subam com essa informação correta e padronizada.
Até porque se você tem labels diferentes para cada uma das imagens, quando for inserir a regra lá no layout, ela não vai funcionar para todos os produtos. Bom, inserida a imagem, eu clico em enviar e o sistema vai listar automaticamente na última posição. Nesse caso, ele listaria abaixo da última imagem aqui registrada. Eu quero ordenar as imagens. Nesse caso, para a ordenação dessas imagens, você precisaria retirar as imagens existentes e subir as imagens na ordem correta. Ao contrário dos SKUs, eu não tenho uma ordenação nas imagens, né? Então eu precisaria importar novamente. Feito isso, eu já tenho aqui a imagem dentro do cadastro de SKU. Quando eu tenho mais de um SKU para o mesmo produto, e por exemplo, nesses SKUs eu tenho uma única variação, que é a variação de tamanho. Logicamente, a variação de tamanho não influencia na minha imagem. Então, é bem provável que eu utilize a mesma imagem para todos os SKUs desse mesmo produto. Nesse caso, como eu posso fazer isso de uma maneira mais fácil, sem precisar ficar inserindo a mesma imagem em todos os SKUs? Eu uso essa opção de associar imagens existentes. A partir do momento em que eu insiro imagem, pelo menos no primeiro SKU, em um dos tamanhos, em todos os outros tamanhos eu posso vir aqui e utilizar a imagem de um outro SKU. Selecionando essa opção, o sistema automaticamente vai carregar todas as imagens associadas àquele SKU. E aí, nesse caso, ele vai usar uma referência, ele não vai ter uma imagem duplicada. Bom, em questão de relação de imagens e SKU, é isso. Muito bom.